Já ouviste falar na magia do cinema, não é? Tu acreditas, ou não, mas quando acreditas aquilo é maravilhoso. Já conseguimos enganar alguém, sabe? Estes gajos. Jogas ténis desde miúdo? Comecei com, sei lá, 8 anos, 9 anos. Em Vila do Conde? Em Vila do Conde, mas joguei tipo até aos 12, 13 e depois adolescência e desinteressei-me. E tu viveste depois em Vila do Conde dos 7 até ao fim da adolescência? Ou? Até entrar na universidade. Depois vim para Lisboa estudar e a partir daí nunca mais voltei a viver em Vila do Conde. Vivi depois no Porto, próximo de Vila do Conde, em que vivia no Porto, mas trabalhava quando me dediquei full time ao Festival de Curtas. Então explica-me lá, já que estás a falar do Festival de Curtas, para mim é um mistério como é que aparece uma coisa relacionada com o cinema em Vila do Conde. Há uma pessoa, sei lá, desde o Rui Xavier, há uma série de pessoas que são de Vila do Conde e com certeza que o aparecimento do festival não deve ser alheio a isso. Como é que vocês eram todos amigos, iam muito ao cinema, o que é que se conseguia ver de cinema em Vila do Conde, como é que a coisa aparece? Porque é uma geração, não é? De pessoas amigas, que produzem ali qualquer coisa que hoje em dia é super importante no cinema português. Sim. Olha, é assim, Vila do Conde, como todas as cidades pequenas, não tens... aquilo é bom para ser criança, é bom para estás na reforma, mas há ali um momento de adolescência em que Vila do Conde não tem... Naquela altura não tinha muita coisa que se passasse. Portanto, ou derivavas para uma vida de tresvario e de drogas, que há muitos, e havia muito naquela altura, nos anos 80, ou derivava, então procuravas encontrar formas de te entreter ou formas de passares o tempo diferentes. E como havia esta ligação forte com o cinema através da RTP e uma certa, e éramos tipos relativamente bem informados à época sobre o que se passava, sobre música, portanto havia ali uma coisa muito de cultura musical, de cultura cinematográfica. Acompanhávamos muito o Festival de Cinema da Figueira da Foz. Diz-me outra coisa, agora indo um bocadinho mais à frente, porque é que tu depois, estando tão dentro da área cultural, não é? E em particular da área do cinema, porque é que tu depois vais para a economia? Não, eu vou para a economia, vou para a economia porque eu não tinha claramente vocação para as artes. Confesso que também não sei que tipo de vocação tinha. Eu sei que quando andava no 9º ano, houve assim uma espécie de experiência piloto em Vila do Conde, através, sei lá, do núcleo de coordenação pedagógica da escola. Portanto, a escola de Vila do Conde foi teve uma experiência piloto em entrevistar miúdos que na altura estavam a transitar do 8º para o 9º ano, assim é que era, e que orientava-os pedagogicamente para os ajudar naquilo que seria a escolha deles, porque no 9º ano já tinhas que escolher determinado tipo de áreas para o Porto. E eu caí assim num limbo genial, em que aquilo dá-me como orientação vocacional atividades ligadas à pastorícia. A pastorícia? O que era isso? Que nem consigo perceber o que é que eram atividades todas ligadas à pastorícia. Não sei, honestamente aquilo caiu numa zona de uma no man's land que estava referenciada como atividades de pastorícia. Imagino eu que era para fazer uma coisa ligada, sei lá, à agricultura ou uma coisa mais agronomias ou qualquer coisa desse género.
Pá, de maneira que, como eu tinha Eu achei que era uma coisa mais pastoral de padre. Pois, pá, também, sim, também se poderia ligar a isso mais tarde. Nunca fui propriamente pregador, mas também tive alguma atividade em termos políticos, depois quando estive na universidade. E houve uma altura que decidi concluir o curso, pá, e quando concluí o curso, pá, de repente, pá, já estava mais ou menos independente, mas precisava de sustentar um bocado a minha vida, então decidi experimentar aquilo que era ter uma carreira como economista. Entrei para a função pública, pá, onde tive pá, uns 6 ou 7 anos, até que há um momento, e era bom naquilo que fazia, até que há um momento em que fui convidado para ir ao Luxemburgo fazer umas entrevistas para trabalhar para o Tribunal de Contas Europeu, e fui lá, pá, e estive lá 2 dias, fiz testes médicos, fui entrevistado por todo tipo de hierarquia lá dentro, e no final convidam-me com um ordenado milionário para ir para lá. Pá, e eu achei aquilo... Ias acabar com a tua vida. Não vi uma futuro ali, tipo, claro. Quando estavam a apresentar um futuro até risonho, material, de caraças, pá, mas eu não vi uma futuro ali e decidi, pá, não vou aceitar isto, e mais do que tudo vou avançar com uma licença sem vencimento de longa duração e vou me dedicar àquilo que gostava mesmo de fazer na altura. Pá, e a certa altura decidi, tipo, dar mais um tiro no escuro, foi tornar-me produtor. Há sempre um problema gigante em relação ao cinema independente, e tu já deves ter respondido esta pergunta 1000 vezes, que é, no fundo, o cinema independente é feito com o dinheiro das massas para elites, não é? Como produtor de cinema independente, não é? Encaras isto, que é, tu estás a fazer cinema para uma elite com o dinheiro das massas. Bom, eu estou a fazer cinema... Tudo isso é discutível. Portanto, se é um cinema para a elite e se é feito com o dinheiro das massas. Pá, é assim, o cinema para mim é uma arte, não é? Eventualmente, se eu quisesse ter uma coerência granítica com os princípios marxistas e leninistas, provavelmente a arte deveria ser feita e deveria estar ao serviço do povo, digamos, naquele conceito, e já me estou a lembrar da arte soviética. Pá, nós estamos claramente, portanto, a arte, para ser arte, sentido pedagógico da arte, tem que se desconectar com esse tipo de realidade, tem que assumir qualquer vanguarda que a desconecta e que permite uma distanciação sobre aquilo que é a realidade sociopolítica de um determinado contexto e de um determinado país, até para poder ter essa distância, para perceber essa própria realidade. Portanto, o cinema incluo aqui. Portanto, quando me dizes que é verdade que um determinado cinema independente é um cinema que não tem, os números assim o mostram, não tem uma aceitação massiva e portanto, pelo público, que lhe permita ser um negócio e um negócio de mercado, é verdade. Portanto, o cinema em princípio, vai-se destinando e vai sendo é mais visto o tipo de cinema independente por elites culturais e eventualmente até de extrato socioeconómico médio elevado. Porque nós temos sempre um problema nas sociedades, não é? Que a cultura acaba sempre por chegar com muito mais facilidade às pessoas que têm dinheiro do que não têm. Não é verdade o conceito de que esse dinheiro, ou seja, o financiamento dessa atividade, a origem está nas massas. Não, no caso do cinema e no caso português, e não só, no caso europeu, o financiamento do cinema tem especificidades, e as especificidades é que quem o paga são operadores que vivem de transmissão de imagens em movimento. E mais recentemente os operadores cabo surgiram a ter que pagar a fatura do envelope que paga o cinema independente e o audiovisual de produção independente.
tu como produtor, tu fazes, pá, tu tentas perceber o que é que se está a fazer hoje em dia, pá, tentas para depois ter critério, como é que isso funciona? Pá, sim, tento sempre confrontar aquilo que a gente está a fazer, não é? Os filmes que estamos a fazer com aquilo que se está a passar hoje em dia, embora isso não seja muito... Não é importante sequer para definir critério, estás a ver? Vamos tendo... Sei lá, agora estou numa fase mais de preparação de projetos, de pós-produção. Claro que tenho sempre, não só como cinéfilo, mas como produtor, gosto sempre de perceber o que é que se anda a fazer pelo mundo, não é? E já agora, e o que é que se anda a fazer? Quais são as tendências hoje em dia? Ou as tendências, porque, pelo menos nas artes plásticas, que é um mundo onde eu me sinto mais confortável, tu tiveste correntes, não é? Artísticas que dominaram a cena artística em termos mundiais em determinados períodos, não é? E isso vem até uma altura recente, até os anos 70, e depois a determinada altura parece que há uma espécie de uma difusão das correntes e cada um está a trabalhar no seu cantinho e sobre a sua voz, sobre a sua linguagem, não é? No cinema também é assim, tu sentes isso? Tu tens, no cinema, tens hoje em dia, sentes que há assim uma espécie de mercado de valores, de temas, estás a ver? Portanto, confesso que o cinema está-se a tornar um bocado monótono, chato relativamente a isso. Porque tu sentes que há uma tendência muito grande para ter de filmes que têm que ter uma espécie de colagem com a realidade e com o contexto social que estás a viver, e tens pouco cinema naquela concepção de te instalar uma determinada realidade com regras próprias em que sentes que estás num mundo de cinema em que tudo é possível, enfim, estás a ver? Há assim uma coisa, há uma tendência muito nos últimos anos muito de seja realismo social mais depressivo ou mais solar, mas é sempre, o cinema está muito dominado por quais são os temas. Questões políticas? Questões políticas, questões, sei lá, agora vim de Berlim e está toda a gente fascinado com o tema mulher. As mulheres, o papel... Sabes lá porquê? Pronto, sabes lá porquê. Portanto, são este tipo de tendências. Eu confesso que tu passas um E elas entram também para o cinema independente? Elas também entram para o cinema independente, porque o cinema independente faz-se muito, hoje em dia faz-se muito no processo de construção. Tu vês guiões muito escritos a 4, 6, 8, 10 mãos, no sentido em que há miúdos novos que estão a começar, que têm projetos, e digamos que o circuito para o qual eles estão a ser forçados no processo de construção dos filmes é através dos laboratórios que existem ligados aos principais festivais, e a muitos festivais. Vais para laboratórios, candidatas o projeto com uma sinopse, com uma nota de intenções ou até com um tratamento, e depois vais trabalhar em lógicas de workshop de escrita, em que depois varia de festival para festival ou de organização para organização. Muitos deles tentam introduzir conceitos tipo audience design, que são coisas que, confesso, que para mim são um completo disparate, porque não é assim que eu vejo o cinema, a forma de construir uma ideia de cinema, percebes? Não é por aí. O que eu vejo o que eu procuro, por exemplo, sobre questões de critério, sobre o que é que eu decido produzir ou não, o que eu procuro são coisas, se calhar, mais vagas, mas que têm que ver com aquilo que tu identificas como uma singularidade, uma impressão digital, um projeto, um filme que não se pareça com nada que já tenha sido feito. Estás a ver? Interessa muito mais ir por essa via do que estar propriamente colado a uma lógica de cinema de produtor, em que vamos fazer um filme sobre este tema porque este tema é o tema que está, ou temos que ter aqui uma coisa de contexto. Isso, quando acontece, é porque essas realidades se impõem
no espírito de um determinado criador, não? Ou seja, tu não considero bom tipo, tu decidires que vais trabalhar com base num tema, porque esse tema é que está a dar e esse tema é que interessa falar. Portanto, não é nesse território que eu... Pelo que tu estás a dizer, tu pões de certa maneira a responsabilidade dessa imposição nos guiões aos próprios festivais, que são os maiores legitimadores de cinema do mundo. E também o próprio sistema europeu, de fomento do cinema está a ficar muito preocupado com o bom comportamento dos seus criadores. Ou seja, estás a ver, logo de novo começas a ser condicionado relativamente àquilo que tu queres fazer, por uma espécie de cartilha ou de manual com regras que tens que seguir. Não é? Portanto, isto é uma consequência é um efeito perverso deste sistema europeu de financiamento do processo, desde o seu desenvolvimento, desde o desenvolvimento dos filmes até à sua produção. Isso tem consequências, e que são consequências que são visíveis, é que de facto não está a surgir nada muito excitante no panorama do cinema mundial, com honrosas exceções, mas não é famoso. O maior problema neste momento do cinema tem que ver precisamente com a forma como se difunde e como pode chegar às pessoas a variedade do cinema que existe. Tens um problema de afunilamento, claro, em que há filmes que, salvo alguma existência em festival, depois em festivais não conseguem entrar numa lógica de mercado. Eu produzi um filme há cerca de 2 anos, um filme de João Nicolau, que se chama John From, e que viveu e teve esses problemas de, quando quis chegar a público, viu os caminhos completamente afunilados. Portanto, não conseguimos entrar numa lógica de distribuição internacional. Mesmo a própria lógica de distribuição nacional foi muito levada a uma coisa de nicho, e de repente, a meu ver, perdeu-se o filme. Esse filme de João Nicolau tem uma componente lúdica muito forte. Portanto, não é um filme que te fale sobre realidades sociais, contextos sociais, não é um filme crítico sobre o tempo que vivemos. Portanto, não tem nada disso, mas ao mesmo tempo tem uma coisa, não é um filme sobre uma coisa que eu acho que é muito séria, que é sobre a paixão de uma adolescente, que depois vai condicionar essa paixão dela por um vizinho, que é mais velho, vai condicionar toda a transformação de um espaço, que é o espaço onde ela habita, numa coisa meio fantástica, é como se Telheiras tivesse sido transformado numa ilha da Melanésia. Portanto, ou seja, a proposta em si parece muito louca, não é? E teve dificuldades em entrar. Mas depois tu percebes que, com alguma persistência, por exemplo, esse filme acabou por passar num festival na Cidade do México, e foi comprado, os direitos do filme foram comprados por uma pequena distribuidora de uns putos que começaram a pensar em montar uma distribuidora por causa desse festival, por uma outra coisa que viam lá e que depois não viam replicada no circuito de exibição, e decidiram pôr mãos à obra. Esse filme foi mais visto no México do que em Portugal, em França e em Espanha, que foram os países onde eu estreou a fazer. A ideia que, se calhar é uma coisa completamente fora, que o cinema se passava mais à mesa, se passava mais a comer uma feijoada, a beber vinho tinto, como nós estamos a beber agora, ou a fumar, e que estas gerações são mais higiênicas. A palavra é exatamente essa, são mais higiênicas. E eu queria saber se tu sentes que isto é de alguma forma uma realidade,
E a segunda coisa é se achas que isso muda o cinema que está a ser feito, não é? Pá, pois, se calhar muda, não sei. Não, é uma pergunta difícil, não sei explicar isso. Mas sei que essa experiência da mesa, do cigarro e é uma coisa que era presente nos filmes antes, mas ainda é presente em alguns foras de campo do cinema hoje. Sim, eu acho que as pessoas não deixaram de beber, não é? Não. Agora, pá, há malta mais nova que tem outro tipo de hábitos e outro tipo de costumes, não é? Quando estou a fazer um filme de Miguel Gomes, é sempre um filme que tem Tem mesa. Tem uma boa mesa sempre e tem na sua preparação, naquilo que é a sua discussão, há sempre uma componente de mesa e de vinho que é essencial. Enfim, assumindo uma certa tradição de Portugalidade nas coisas boas, pá, a mesa é sempre um local de aproximação, e o vinho e a boa comida, e mesmo que isso depois possa representar um atraso de meia hora no reinício dos trabalhos, que não é verdade, que é um mito, pá, mas a verdade é que torna o prazer de fazer cinema um prazer. Quando as coisas estão muito regradas, quando há muitas regras, pá, as relações entre as pessoas que estão a fazer os filmes também se tornam um pouco mais frias. Pá, e se calhar isso vê-se, se calhar isso sente-se depois naquilo que é o filme. Pá, eu vejo as coisas um bocado por aí, estás a ver? Tipo, há uma coisa que é assim, os padrões o que nós ainda temos em Portugal, que é provavelmente um dos últimos redutos do mundo naquilo que diz, pá, no cinema e na forma de fazer cinema, é que como nós ainda não estamos pressionados por uma lógica de mercado, porque isto nunca foi uma indústria em Portugal, nunca foi, e portanto nunca foi por razões de mercado. Nunca foi uma indústria porque não dá dinheiro. Porque não dá dinheiro, não tem mercado para ser uma indústria, estás a ver? Sempre houve uma forma mais arejada de fazer as coisas. Ou seja, quando estás num esquema mais industrial, com regras, portanto, pá, torna-se aborrecido, porque estás muito pressionado. Pá, nós aqui não fazemos parte da fábrica, tipo, ainda é um bocado, as coisas ainda são feitas à mão, estás a ver? E isso faz uma diferença muito grande. Mas há aqui uma coisa que me incomoda, que me chama a atenção, que é, tu dizes isso, que eu acho que até pode ser verdade, mas, por outro lado, quando estávamos a falar há pouco na Cinemateca, tu tinhas algum preconceito em relação ao cinema feito para tablets, ou para televisão mesmo, ou para iPhones, ou para o que for. E o que eu me pergunto é se dentro dessa liberdade que tu estás agora a falar, não é? Que o cinema que está mais à beira da mesa, ou que está mais à beira da comida e não sei o quê, se isso bate certo com uma defesa da tua parte de um cinema de sala e não de um cinema... Pá, porque os produtos são sempre a mesma coisa, não é? Tu veres uma coisa aqui neste aparelho, ou veres numa sala, pá, no limite a 2,40, pá, gigante, não sei o quê, pá, anamórfico. Assim, eu não tenho nenhum preconceito com o cinema que vai para os tablets. A minha questão aqui quando te falei nisso, e o meu mix feeling era que nós, quando estamos a filmar, quando estás a escolher um determinado tipo de câmera, quando estás a escolher objetivas, um formato, enfim, tipo todo um aparato, de repente, quando estás a projetar isso em grande ecrã, pá, há uma verdade que te surge à frente dos olhos, ou seja, mesmo toda a tua... Ou seja, há um detalhe que só é visível precisamente por causa desse grande formato de projeção. Mas tu hoje em dia tu já não podes ter essa a perspectiva, porque tu sabes perfeitamente o que um filme feito, pá,
Imagina em Hollywood, com os Dolbys todos e com os até em 3D, não sei o quê, vai ter a versão para tablet e que se calhar 70% das pessoas vão ver aquilo em tablet. Mas ele é inicialmente concebido para uma primeira exploração, que é uma exploração que tem que ver com sala, tem que ver com espetáculo público, tem que ver com experiência coletiva de assistir, tem que ver com o teu, com a comodidade ou não comodidade de estás a ver um filme numa sala cheia ou numa sala meia cheia, tem a ver com esse tipo de experiência, estás a perceber? Portanto, a experiência do tablet é sempre uma experiência, nada contra, é sempre para mim é sempre uma segunda, terceira janela, sempre de exibição. O que eu tenho algum receio é que, portanto, esse é o meu receio, é que se perca a possibilidade do espetáculo público de cinema, que é o cinema em sala, que eu acho que isso nunca se vai perder. E que é uma coisa que tu vês hoje em dia, vês os números de cinema. Por exemplo, há pouco tempo saiu um artigo com os resultados do ano de 2017, em que diz assim, a headline é: nunca se foi tanto ao cinema em Portugal nos últimos 10 anos. Bateste um recorde de espectadores. Depois o que essas estatísticas escondem é que de repente quantos filmes é que fizeram portanto esse volume tão espantoso, claro. E tu chegas à conclusão que são contas pelos dedos da tua mão, estás a ver? Em que, então, aí o que é que acontece? Tu percebes-te que o que está a acontecer, que este é sempre o problema das lógicas de mercado, é que o mercado mata a diversidade. Porque se um formato, se um tipo de filme está a fazer dinheiro, todas as salas vão querer ter esse tipo de filme e vão, como é óbvio, vão estabelecer esse tipo de decisão racional, só querem ter esse tipo de filme. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Há aqui um fenómeno, que é o fenómeno Netflix, que está, portanto, que entrou a matar numa lógica de queremos produzir filmes ou queremos adquirir filmes no momento em que eles são lançados, sei lá, num festival de Cannes, num festival de Berlim, num festival de Veneza, e a partir do momento em que lhes metemos a mão, compramos, pagamos bem a quem o está a vender e aquilo vai para a plataforma. Ponto. Acabou a vida do filme numa lógica de sala. Mas, por exemplo, tens um contraponto, que é a Amazon, que é maior que a Netflix, que, por exemplo, que está com este tipo de política de não só de produção, mas também de aquisição, que tem a filosofia contrária, que compra os filmes e depois torna-se distribuidor mundial dos filmes e respeita aquilo que os franceses chamam a cronologia dos mídia, portanto respeita a que a sala é o primeiro sítio para se ver. Eu não sou nada contra estas plataformas, agora não me tirem a sala. Eu percebo isso, mas a questão que se põe imediatamente a seguir é se tu achas que se pode justificar em termos de investimento público, estás a perceber? O investimento público para possibilitar que os filmes continuem a passar em sala. O meu grande problema aqui é que o mercado tem um problema, é que as decisões de mercado matam a diversidade, porque metem todas as fichas naquilo que está a dar no momento, e ao meter todas as fichas naquilo que está a dar no momento, das duas uma, ou a dimensão desse mercado é grande, que as coisas de nicho podem encontrar uma sustentabilidade, porque os números, apesar de serem muito menores, mas conseguem sustentar esse tipo de produção, ou então, chapéu, ficas reduzido a ver filmes todos iguais durante uma série de tempo, até que se mude o género, mas vira o disco e toca o mesmo. Eu sou muito liberal nos costumes, mas na economia sou muito intervendo, ou seja, acho que o Estado tem que intervir não só como regulador, mas como ponto de ordem nas coisas quando elas se desregulam completamente. Portugal tem um mercado pequeno, não há nenhum filme comercial até hoje que tenha surgido de investimento de mercado e que se tenha pago, nem o Pátio das Cantigas, que foi o filme que gerou mais receita, mais box office. Claro. Olha o filme, por exemplo, temos um caso aqui concreto. Sabes qual é o filme mais comercial? Comercial no sentido de retorno português, dos últimos anos. Não posso ideia. É o Tabu, de Miguel Gomes. É o Tabu? Se tu contabilizares toda a receita que o Tabu fez em todos os países do mundo onde estreou, 200 mil espectadores em França, 50 mil na Austrália, 15 mil na Áustria, 20 mil na Espanha, 25 mil na Bélgica, 20 mil... O Tabu acabou por fazer um score de 600 mil espectadores no total, ou mais, e não estou a contar com festivais. Porquê é que tu achas que isso aconteceu? É um filme admirável, não é? Um filme que, portanto, é um bom filme, não é?
Mas a gente sabe que o número de visualizações de um filme não está totalmente indexado à sua suposta qualidade artística. Não, mas no caso desse filme, é um filme que, quando estreou em Berlim, em 2012, arrebatou. Quase ganhou o festival. Arrebatou, quase ganhou o festival e foi o filme preferido de toda a crítica, desde a crítica da indústria até a crítica mais alinhada com o cinema de autor. E depois vendeu-se. Oito na produtora. Tu lês sempre os guiões. Sim. E o que é que isso quer? Quando há guiões. Ou então lês o projeto, ou a ideia. Sim. E o que é que isso quer dizer? Tu às vezes lês e dizes, não me interessa. Ou lês e dizes, isto interessa-me imenso, quer fazer isto. Sim. Ou, no limite, interessa-me fazer, mas desta maneira. Como é que funciona o processo como produtor? Porque isto, no fundo, é a questão entre o produtor americano, que manda totalmente no filme, que é o limite da coisa, e o produtor totalmente independente, não manda absolutamente nada, que só arranja o dinheiro e que faz a distribuição. Onde é que tu te posicionas aí? Posiciono-me sempre numa lógica de parceria entre um produtor e um realizador. Há um projeto que me interessa, e esse projeto interessa-me, e a partir do momento em que me interessa é porque li o guião ou é porque ouvi a ideia e não há guião ainda construído, então o processo começa no seu início mesmo, mas já a partir de algo uma enorme afinidade que pode partir do guião ou pode partir de uma ideia, pode partir de um filme anterior, enfim, algo que nos aproxima, não é? E depois é um processo de construção que eu acho que é como te digo, é em parceria. Depende depois do perfil de cada realizador e do feitio de cada uma das pessoas. Eu posso ser um produtor mais presente e mais interventivo ou menos em função do perfil e da natureza de cada projeto. A tua intervenção é só em função das contingências económicas e práticas de se conseguir fazer o filme, ou se a tua participação é também numa abordagem da própria história, da própria estética do filme? Não, olhando para o mercado. Nunca olho para o mercado em função de trazer um input de mercado para influenciar uma determinada estética. Isso não existe. Portanto, para mim, na minha forma de funcionar, não existe. E o contrário disso? Tentar influenciar o mercado? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Hoje em dia tens uma enorme... O cinema português está com um grande sucesso internacional. Está com uma boa dinâmica. Acho que isso é casual? Eu acho que não é casual, mas não é casual. É uma coisa que vem de uma característica, de uma tradição do cinema português e que tem precisamente com aquilo que eu te dizia ao almoço, que é que nós, ao vivemos num mercado que não existe, portanto, temos, para já, temos o azar de, não temos muitos meios financeiros à disposição para poder filmar. Mas, por outro lado, temos a grande sorte de não estamos condicionados, não estamos pressionados por esse mercado para adaptar as nossas histórias a esse tipo de formatos, a esse tipo de contingências de mercado. Portanto,
E o que se reconhece no cinema português hoje é precisamente a sua enorme liberdade e uma inacreditável diversidade de autor para autor, e que são muitos. De linguagens, percebes? Agora, se me dizes assim, isso faz muito dinheiro lá fora, vende bilhetes, etc. Não. Na sua grande maioria, não. Mas que circulam e que acabam por também, ao circular em festivais, também ter algumas, portanto, outras vias de rentabilidade, isso tem. E que permitem ajudar a sustentar este movimento. Mas no dia em que o cinema português se quiser formatar e se quiser trabalhar na lógica de fórmulas para subordinado a desejos de mercado, está morto, não tem hipótese, não sobrevive, não vai ter a menor chance de sobreviver. Portanto, a única hipótese de sobrevivência do cinema português é mantendo este tipo de liberdade. Nós mantemos assim uma espécie de estatuto de espaço de liberdade e de criação em que é possível coexistir muitos tipos de cinema e muita diversidade aqui dentro. Agora, se vamos analisar por padrões industriais, como é óbvio, muito poucos são os filmes portugueses que conseguem ter depois aliar essa expressão de mérito artístico uma lógica de resultado económico. São poucos. Portanto, o último grande filme que fez, que conseguiu aliar essas duas coisas, foi o Tabu, de Miguel Gomes, e que lhe permitiu, a partir daí, poder fazer um pouco aquilo que quer, mesmo a nível internacional. E é possível, hoje em dia, eu programar filmes de Miguel Gomes com orçamentos de 3 e 4 milhões de euros e tornar ambicioso dentro de tudo aquilo que são, tudo aquilo que está sentado naquilo que ele quer fazer e naquilo que vão ser os seus objetivos artísticos ao fazer um filme. Mas já agora, já que estás a falar sobre isso, explica-me lá, quem são as pessoas que querem pôr dinheiro nos filmes do Miguel Gomes? São particulares, são televisões estrangeiras? É o Estado francês, são televisões francesas, televisões alemãs, é o Estado alemão, é o Estado brasileiro, são televisões brasileiras. Ou seja, há, hoje em dia... E particulares também? E particulares. Como é que aparecem estes particulares? Particulares há muito, como na arte, nas artes plásticas e noutras artes, tu tens muita figura de mecenas ou até de investidores, e muitas vezes até são investidores especulativos. Essa parte não entra muito no cinema. Há investimentos privados no cinema, na indústria. Há muitos fundos de capital de risco associados a bancos ou a empresas financeiras que investem em cinema. No caso, eu tenho seguido uma linha tenho procurado investidores com um perfil mais de mecenas que procuram investir em filmes portanto, por questões de gosto e filmes que lhes deem garantia, ou seja, em que o dinheiro deles possa fazer uma diferença, possa contribuir para que esses filmes existam e os resultados que esses filmes lhes tragam a quem investe, seja mais numa lógica de prestígio, de estar num festival como Cannes, um festival como Berlim, e, portanto, isso é suficiente eles poderem estar associados ou reconhecerem nas fichas técnicas dos filmes a sua presença. Mas espera aí, mas esta parte interessa mais. É uma retribuição. Claro, sim, mas eu calculo que espero que seja mais do que isso, que é essas pessoas, não é, que não estão à procura de um retorno económico. Não estão à procura de um económico. Não é o retorno económico que é o fator decisivo. Mesmo que haja algum, eles vão sempre perder dinheiro, falando de uma forma direta. Ou a probabilidade de perder dinheiro é muito grande. Depois pode haver uma sorte, mas há uma em 100, então não sei. Como é que essas pessoas aparecem? Como é que essas pessoas entram em contacto com o cinema português? És tu... também agora vamos... estarmos fora de falsas modéstias. És tu que vais encontrar essas pessoas, és tu que em jantares encontras e mostras e dizes, olha lá aqui para este filme do Miguel Gomes, ele esteve em Berlim, quase ganhou o Festival de Berlim, o Tabu, e vais falando e vais aliciando as pessoas. Explica-me isso. É isso mesmo. Um dos meus... porque senão não falamos sobre o teu papel, não é? E isso é super importante. O meu trabalho, um dos meus objetivos é sempre, eu sou um mineiro, não é? Eu ando sempre à procura do ouro. Onde é que está o filão de ouro? Onde é que está o filão onde eu posso ir buscar as pitas para meter aqui na fábrica, para as coisas andarem, não é? Portanto,
há os esquemas de financiamento tradicionais e normais. Claro, mas esse já sabe, são a televisão francesa, o Que é o Estado dossiê, francês... é muito dossiê, o aqui, coprodutor, tem tudo isso. Tem regras... E depois há aquilo que é... eu tenho que viajar bastante, eu tenho que ir, tenho que marcar, quer tenha filmes ou não, nos festivais de Berlim, Cannes e Veneza, mas mais Cannes e Berlim, é obrigatório eu ir, é obrigatório mostrar-me, é obrigatório, portanto, percebes, manter uma rede de contactos. E depois é aquele que se chama a sorte, o charme que tu dás quando conheces as pessoas e que falas dos teus projetos e dizes o que estás a fazer e de repente percebes que há das duas uma, ou alguém que tu já sabes, já tens, digamos, fisgado porque sabes que aquele tipo é um tipo que se interessar, é capaz de investir, portanto, e depois tenho as minhas redes de cumplicidade com outros colegas produtores, noutros países, portanto, fazemos aqui uma gestão também e uma partilha da informação muito, muito seletiva, precisamente para montarmos a nossa rede de contactos. Mas a forma como eu trabalho a nível internacional, o meu primeiro trabalho é convencer coprodutores, claro. Até porque eu não posso ir à França, nem à Alemanha e trazer o dinheiro de lá diretamente para cá. Eu tenho que estar, ou entro numa lógica de crio empresas nesses países, para poder depois coproduzir comigo próprio. O Paulo Branco, conhece a estratégia de internacionalização dele, foi sempre de ele controlar o processo todo, ou seja, era ele que abria as empresas em França e depois tinha as empresas em Portugal e coproduzia entre ele. A minha lógica não é essa, portanto, a minha lógica, até porque não tenho estofo, quer dizer, também tenho a minha vida própria, essas coisas, não posso estar. Então a minha lógica é encontrar parcerias credíveis com os quais também possa estabelecer relações de fidelidade. Quando tu falas com essas pessoas singulares, não é, que não são os canais de televisão, ou o Estado francês, ou alemão, ou seja, ou brasileiro, eventualmente, o que é que tu vendes a essas pessoas? Vendes a tua paixão pelos filmes das pessoas com quem? Seduzas, basicamente seduzas. Seduzas com os projetos, com os filmes, e seduzas com estilo de trabalho, e seduzas com uma coisa que já criei, que sustento e que trabalho para ela, que é a marca Som e a Fúria. E a marca Som e a Fúria é assim, quer queiras, quer não, é um filme que vem com rótulo de Som e a Fúria para um conjunto de pessoas, programadores e gente com influência. Abre-se uma porta e aquilo é visto com atenção. Não é um filme anónimo ou não é um objeto anónimo, ou seja, já há um trabalho também nessa... E agora, falando exatamente ao contrário, do que estamos a falar ao almoço, estamos a falar que em Portugal há aqui uma ilha em que ainda é possível algumas liberdades, que dão alguma liberdade estética ou artística, não sei o quê, que faz um cinema diferente. Agora faço-me um bocadinho a pergunta ao contrário, se essa marca Som e a Fúria tem mais facilidade e tem mais credibilidade no estrangeiro do que em Portugal? Ou se dá mais resultado? Não, acho que tem... É só uma questão de dinheiro? Não, tem imensa credibilidade cá dentro. É uma marca que as pessoas já se habituam, quem gosta de cinema já se habituou a ver. Agora, aqui dentro, nós conseguimos lidar muito bem com as nossas possibilidades de financiamento, que é ICA, RTP e pouco mais. Não é? Não vale a pena adiantar muito. Não há cá em Portugal uma tradição de mecenas que investem em cinema, ou quanto muito... não existe esse tipo de tradição. Agora, lá fora, é uma marca que chama gente, inclusive não só chama gente. Agora estamos a trabalhar muito numa lógica até de coproduzir aqui, ser coprodutores minoritários de projetos estrangeiros. E estamos a tentar também usar aquilo que o nosso país tem, estás a ver? E agora há coisas que estão a mudar, há as coisas dos incentivos fiscais, portanto, os países querem atrair a produção cinematográfica e audiovisual para o seu país, portanto, para cada um. Os países competem entre si em termos de condições que dão, e nós somos, como produtores, também sou agente e interessa-me trazer projetos com os quais tenho afinidade, daquilo que eu considero a família dos nossos filmes. Sei lá, na Alemanha trabalho muito com a Cómplice em filme da Maranade, portanto, os filmes produzidos por aquela companhia, tenho um enorme interesse por eles. O Tony Erdmann da Maranade, eu distribuí em Portugal porque eu acompanhei aquele projeto desde o início e no final consegui desbloquear um investimento privado para aquele projeto. Estou no filme da Lucrécia Martel como coprodutor, precisamente porque fui capaz de ir buscar investimento privado europeu
para meter na produção do filme dela, não é? Portanto, tipo, também, ou seja, há uma coisa de internacionalização. O nome Sonho e a Fúria já não aparece só exclusivo nos filmes portugueses, já começa a aparecer aqui e ali em alguns filmes de referência de outros países. Olha, tu produziste os últimos 2 filmes do Manuel de Oliveira, não é? Pá, como é que foi trabalhar com ele? Eu hoje estava, quando nós fomos à Cinemateca, estava lá esta coisa que está aqui, uma coisa assim na parede, uma janela e pá, assim, uma coisa meio fleirosa, que tinha frases do Manuel de Oliveira. Se calhar se o gajo visse isto, dizia, mas eu não disse metade das coisas que estão aqui. E o meu cinema é mundano, por trás dele está a vaidade. Esta não adoro. O cinema é o meu destino. Todos os meus filmes são religiosos. O cinema é como por milagre, é um ato de feitiçaria. Como é que tu vês isto? Até porque já temos 5 minutos no cartão, estão-me ali a avisar. Já ouviste falar na magia do cinema, não é? É a feitiçaria de tipo de... Mas é magia, são truques, estás a ver? É alterar a realidade. O cinema é uma grande aldrabice, nesse aspecto. É uma grande aldrabice de realidade. Portanto, é uma forma de brincar e de... Então como é que o cinema sobrevive ao tempo? Tem sobrevivido, porque o cinema, apesar de tudo... Depois... Não, como é que os filmes antigos sobrevivem ao tempo? São um conjunto de truques. É porque são muito bons.